Alguns piores anos para se estar vivo na história da humanidade. Ainda estamos passando por um momento muito difícil, onde muitas pessoas perderam familiares nesta pandemia. Com certeza foram anos ruins para quem vivenciou e está vivenciando este período. Mas a humanidade já passou por muitos momentos semelhantes a este e até piores. Vieram desastres naturais, guerras e outros problemas que causaram tanta dor e caos. É até difícil imaginar como a humanidade sobreviveu a eles. Mudanças no clima global resultam em fome generalizada. O século VI não foi um grande momento para o ser humano, por várias razões que se juntaram para criar um ano que nenhum viajante do tempo jamais visitaria. 536 não foi só um dos piores anos da história, mas também deu início a uma década de escuridão, como nunca foi visto desde então. A escuridão era literal, graças à erupção de um vulcão na Islândia. A nuvem de cinzas resultante criou uma névoa de escuridão que cobriu a maior parte da Europa. Além disso, a erupção foi tão grande que afetou as mudanças climáticas globais, quase não dava para cultivar. Isso resultou em fome generalizada, pestilência e morte. O historiador bizantino Procópio escreveu que o sol deu sua luz sem brilho, como a lua durante todo este ano. Outro impacto do vulcão foi a redução das temperaturas de verão, resultando em neve no verão na China. 536 d.C. deu início à década mais fria registrada nos últimos 2.300 anos. O ano foi realmente o início de uma era sombria que durou a maior parte da metade do século. Erupções vulcânicas subsequentes, colheitas fracassadas e o início da praga causaram mortes em todo o planeta. 1945. Bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, bombas incendiárias e o Holocausto. Todos sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais sombrios e mortais da história mundial. Essa foi a guerra que teve mais pessoas mortas. Qualquer ano em que a luta continuasse poderia ser considerados para essa pequena lista, mas 1945 leva o prêmio como o pior ano de todos. A Segunda Guerra Mundial chegou a uma conclusão em 45, e essa vitória teve um alto custo. Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão, onde teve mais de 400 mil vítimas. Além disso, o bombardeio de Tóquio viu 2.000 toneladas de bombas incendiárias cair sobre a cidade, causando entre 80 mil e 130 mil civis mortos. A partir de 1943, os nazistas começaram a destruir o máximo possível de evidências que detalhavam o extermínio em massa de judeus e outras populações. O Holocausto resultou na morte de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus e milhões de outros. Perto do fim, os nazistas aumentaram os extermínios para tentar encobrir seus crimes. A Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim por volta de agosto de 1945. Mas a vitória não significou o fim do sofrimento global. Estima-se que 3% da população mundial estava morta, com número estimado de mortes entre 70 e 85 milhões de pessoas. Foi difícil recomeçar, e por muitas partes do mundo o sofrimento durou muitos anos. 1520. Os europeus trazem doenças para as Américas. Quando os europeus chegaram em massa às Américas, eles abriram novos territórios, aumentaram o comércio e trouxeram patógenos mortais para a população indígena. Os povos das Américas estavam geralmente isolados das doenças que vinham matando pessoas na Europa, Ásia e África há milênios. Em 1520, os europeus trouxeram a varíola para os povos indígenas das Américas e não correu bem. Ou seja, não correu bem para as pessoas que lá viviam, mas funcionou esplendidamente para os europeus, visto que abriu 2 continentes para a expansão colonial. Para as pessoas da América do Norte, Central e do Sul, foi uma catástrofe absoluta. Sem meios de combater a varíola, 95% de todos os indígenas morreram nos anos que se seguiram à sua introdução. É difícil dizer com precisão quantas pessoas morreram de varíola depois que ela chegou às Américas, mas algumas estimativas colocam o número em até 20 milhões. Antes de Colombo descobrir as Américas em 1492, a população estimada dos continentes era de cerca de 60 milhões de pessoas.
Esse número caiu significativamente devido à epidemia de varíola de 1520. Continuou a diminuir através do sarampo, gripe, difteria e peste bubônica para cerca de apenas 6 milhões. Isso deixou os continentes em grande parte vazios e abertos à colonização europeia. Tchau pessoal, até a próxima.